aqui. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa se fazer presente na sua vida nessa manhã. Manhã que nós separamos para pensarmos sobre o livro específico que nós estamos trabalhando, o livro do Apocalipse. E nessa manhã nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a ceia das bodas do Cordeiro, mais especificamente lá no capítulo 19 do livro de Apocalipse, dando sequência a todas aquelas outras aulas que nós vimos tendo nos domingos anteriores. Muito bem, eu quero começar, e para a gente começar, a gente precisa começar bem, e a gente começa bem quando a gente começa orando, pedindo a graça de Deus, a direção de Deus para a nossa vida, para a sua vida e também nessa manhã, ou talvez à tarde, à noite, não sei em que período você vai ouvir essa aula. Mas vamos começar orando então. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, te agradecer, ó Deus, por mais uma manhã em que nós estamos aqui, ó Deus, para meditar sobre a sua palavra, aprender da sua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que ela possa encontrar corações férteis, ó Deus, aonde, ó Pai, ela vai germinar, aonde ela vai crescer, ó Pai, aonde ela vai produzir, ó Pai. Que a sua palavra nessa manhã, ó Pai, venha nos tirar todo medo, toda ansiedade, ó Pai, e venha nos encher da sua graça e do seu poder, ó Pai. Que o Apocalipse não seja o livro do medo, mas seja o livro da certeza, ó Pai, que um dia o seu reino vai ser instaurado aqui na terra, Pai, e que todas as coisas boas que o Senhor tem prometido para cada um de nós vão se concretizar nas nossas vidas, ó Pai, pelo sacrifício do Cordeiro Santo, que um dia na cruz do Calvário verteu o seu sangue em nosso favor, ó Pai. Nós oramos ao Senhor nessa manhã, te agradecemos por tudo, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Como eu disse, nós vamos trabalhar um pouquinho do capítulo 19 nessa manhã e nós vamos chamar a nossa aula, se assim posso dar o nome, de a ceia a ceia das bodas do Cordeiro. O objetivo geral é levar o ouvinte, levar você que me ouve nessa manhã, o entendimento do texto, do capítulo que nós estamos estudando especificamente, ou eu gosto de chamar da perícope. O objetivo específico é trazer algumas possibilidades de interpretação, e eu vou trabalhar algumas possibilidades de interpretação com os irmãos nessa manhã. Sempre dando aquela linha, a Bíblia explica a Bíblia. Passagens difíceis, nós devemos buscar luz em torno de passagens mais simples, ok? E aí o desafio também de aplicar isso para o nosso dia a dia, para o nosso dia de hoje, não somente para o nosso dia do amanhã, certinho? Então tá bom, vamos começar então com uma leitura bíblica, um texto bíblico, que está lá em Daniel, livro de Daniel, capítulo 7, 27. E aí talvez você estranhe um pouquinho, diga assim, você vai falar, pastor, especificamente de Apocalipse, e aí você vai lá e começa com o livro de Daniel. Isso mesmo, muito bem. A Bíblia, ela tem algumas conexões, ela tem uma unidade orgânica de pensamento. Eu chamo isso de unidade orgânica de pensamento. É como os nossos ossos. Eles vão se juntando, a espinha, elas vão se juntando, vão se casando direitinho. Quando dá bico de papagaio, aí é porque tem heresia sendo ensinada ou falada. Se tiver tudo certinho, não tem problemas. Então vamos lá, Daniel 7, 27 vai dizer assim: então a soberania, o poder, a grandeza dos reinos, debaixo de todos os céus, serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Daniel 7, 27. Eu disponibilizei um link, no final da aula vocês vão encontrar, vai estar lá todas as referências bíblicas que eu vou estar usando nessa manhã, inclusive o de Daniel 7, 27. Daniel 7, 27 tem uma conexão muito forte com o capítulo 19 de Apocalipse, porque fala da instauração desse reino, do reino do Cordeiro, do reino messiânico, da vitória de Jesus sobre os inimigos, sobre os últimos inimigos, sobre o adversário, a besta, o falso profeta, a consumação do reino de Deus, então, do reino de Jesus Cristo,
aqui na terra. Então, vai começar a dizer que governadores o adorarão e que o seu reino é um reino de eternidade e que é um reino também debaixo dos céus e que serão entregue para um povo de mãos santas, né? Um povo de Deus, um povo do Altíssimo. Então, guarda aí, olha lá, você que é um santo, é um separado dessas coisas do mundo, você que é do povo, do Altíssimo, do Eterno, de Yahvé, você vai ter um reino que vai ser dado pelo Cordeiro para você. É isso que Daniel diz, e é isso que combina com os primeiros versículos do capítulo, então, de número 19, propriamente dito. Ok, então vamos lá. Eu quero chamar a atenção a alguns versículos. O 19:1, a minha versão vai dizer assim: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, parei por aqui. O que eu quero chamar a atenção? Eu quero chamar a atenção para as duas primeiras palavras, depois destas coisas. As coisas que estavam sendo relatadas estão nos capítulos anteriores, 18, 17, mas o termo grego aqui, para depois dessas coisas, é metatauta. O que metatauta quer dizer para nós? Que é um tempo posterior, um tempo indefinido, talvez um tempo além do tempo, do cronos, do nosso relógio que nós vivemos. Nós usamos muito essa palavra meta quando nós falamos de metafísica, além da física, meta-história, além da história. Então o termo aqui é meta, é além de um tempo, além de um período. E aí você tira a dificuldade que nós temos então de determinar esse período. E eu não quero de maneira nenhuma determinar período. São coisas que vão acontecer além de um tempo, metatauta, além de um tempo que eu não posso prever. Esses dias pela manhã, alguém disse assim, foi uma irmã, eu não consigo me lembrar o nome, peço desculpas. Ela disse assim, e a igreja? Onde que a igreja se encaixa em Apocalipse? Eu quero responder para ela que, na realidade, o arrebatamento da igreja, ele se consuma, ou está muito mais relatado nos evangelhos, por exemplo, em Mateus, em João, e nas cartas paulinas. Por exemplo, 2 de Tessalonicenses, é muito forte ali o relato, então, do arrebatamento da igreja. O que eu posso dizer com certeza? Que no capítulo 19, a igreja ela já foi arrebatada. A igreja ela está casando com o Cordeiro, ela é a noiva, a igreja é representada simbolicamente pela noiva, e a noiva está consumando um ato com o Cordeiro, ou seja, está aumentando o relacionamento, é um fechamento de um período, de uma história. Então, nesse determinado momento aqui, a igreja, então, ela se encontra com o Cordeiro. Então, é uma igreja que já foi arrebatada, é uma igreja que já está com Jesus Cristo nesse dado momento. E aí, quando que essa igreja vai ser arrebatada? É uma linha teológica que tem várias vertentes. Antes da grande tribulação, durante a grande tribulação ou pós-grande tribulação, né? Então, é uma outra linha que foge um pouquinho da nossa temática, que talvez você tenha curiosidade, você pode estar lendo aí sobre o arrebatamento da igreja, ou outro domingo a gente consegue fazer isso e vencer isso com um pouco mais de tempo. Ok, seguindo então, nós vamos ter alguns versículos que eu quero destacar, e eu quero destacar o verso de número 4. O verso de número 4, logo depois dessas coisas, está lá no verso 1, depois de um cântico, de uma oração que é falada, o verso 4 diz assim, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Ok, vamos começar a pensar e tentar desvendar um pouquinho desses 24 anciões. O que é traçado e o que é visto normalmente? Normalmente se diz que esses 24 anciãos
representa o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento nas 12 tribos de Israel. Lá nos 12 filhos de Israel, na descendência de Jacó, né, que aí vai dar as 12 tribos. E os outros 12 vão ser os 12 apóstolos. Judas sendo substituído, tudo certinho, bonitinho, para se fechar a conta. Então, essa representação vai ser as pessoas salvas no Velho Testamento e as pessoas salvas depois do Novo Testamento. Ou seja, salvo antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo pela fé e depois de Cristo pela graça e pelo ato vicário de Jesus Cristo. Ok, mas eu quero dar uma outra linha de interpretação que talvez coadune, que talvez leve você a uma reflexão, ou que talvez tenha a ver mais com o texto. Se nós verificarmos 19, do 1 até o 3, principalmente, vai dizer, é uma expressão de louvor, é como se fosse um cântico, é como se fosse uma adoração. Olha lá, aleluia, salvação e glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Ou seja, tem um contexto de adoração aqui, e eu quero voltar lá no livro de 1 Crônicas, e aí você vai ter lá no final, vou repetir, você vai ter lá no final esse texto, 1 Crônicas 24, de 7 a 18, Davi vai instituir algo que lembra assim o nosso relógio de oração. Sabe quando a gente faz um relógio de oração? Nós vamos orar durante 24 horas, e aí o irmão tal, de tal hora, tal de hora, tal hora, e aí divide-se então os turnos, os ciclos de horas. Se você ler 1 Crônicas 24, do 7 ao 18, você vai ter 24 turnos aonde os sacerdotes adoravam, aonde os sacerdotes oficializavam durante o reinado do rei Davi. Então, alguns historiadores começam a dizer que, na realidade, esses 24 anciãos, eles são, na realidade, uma representação do sacerdócio, do louvor, do ensino, da palavra de Deus, que não pode necessariamente cessar, que precisa estar presente na vida das pessoas 24 horas por dia. Olha que coisa interessante em que nós devemos pensar. Tem muito mais a ver, talvez, em algumas linhas de pensamento, do que as 12 tribos, do que os 12 apóstolos, né? Porque representa não necessariamente uma proliferação da nação ou uma evangelização dos povos, representa uma questão de adoração. E o capítulo 19 ele vai falar dessa adoração do Cordeiro, dessa adoração de Deus, que vai vencer então o inimigo. Ok, muito bem. Então nós temos aí os 24 anciãos, e aí nós vamos ter também os 4 viventes, os 4 seres viventes, né? E os 4 seres viventes. Quem são esses 4 seres viventes aí? Existe uma série também de linha de interpretação a respeito desses 4 seres viventes. Alguns vão dizer que é uma classe de anjos. É uma classe angelical que na realidade vai fazer parte do capítulo 19, ou desse momento da história da humanidade, e esses 4 seres viventes então são anjos. Baseado no que exatamente essa linha de interpretação vai mencionar isso? Baseado em Ezequiel, capítulo 10, verso 15, volta no começo que eu falei para vocês. A Bíblia explica a Bíblia, e olha que eu não estou defendendo, eu não estou falando que claramente deve ser, ou que é exatamente uma classe de anjo, mas Ezequiel 10:15 vai dizer assim: e os querubins se elevaram ao alto, estes são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Muito bem, Ezequiel é um daqueles homens que foi levado cativo de Jerusalém, de Judá, para a Babilônia, e lá nos rios da Babilônia eles sonhavam em voltar
para Israel, para a terra prometida. E aí ele tem essa visão também, é um livro, vamos dizer assim, irmão do Apocalipse, não só Daniel, mas Ezequiel também, faz parte muito dessa conjectura, dessa unidade orgânica de pensamento sobre o livro de Apocalipse. Então, esses 4 seres viventes seriam anjos, ok. Vamos numa outra linha de pensamento, para que a gente possa desenvolver o nosso pensar, para que a gente possa, vamos dizer assim, queimar um pouquinho de fosfato e buscar uma interpretação sobre isso. Vamos lá. Alguns historiadores dizem que o seguinte, que não são 4 anjos, não são os 4 viventes. Os 4 seres viventes representam especificamente os evangelhos. E aí, quando nós falamos de representar os evangelhos, 4 evangelhos, 4 seres viventes. Mateus, um evangelho extremamente judaico, que fala do rei e que fala do poder. E esses 4 seres viventes também, ele aparece lá em Apocalipse, Apocalipse 4, verso de número 7, ou seja, já existe um relato sobre esses 4 seres viventes, e esses 4 seres viventes, eles vão ter, Apocalipse 4, 7 eu vou ler com vocês, e o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como que de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando, semelhança, não exatidão, guardem bem isso. Então o primeiro evangelho é o evangelho de Mateus, onde Jesus ele é o rei dos judeus, onde o evangelho é extremamente para o povo judaico, e ele tem um foco então para o povo judeu. O segundo evangelho que nós temos é o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos é o evangelho do poder, onde o Jesus, ele é o homem, é o filho do homem, mas ele também é um soldado guerreiro. É um evangelho que tem muito a ver com os romanos. Quando você lê o livro, o evangelho de Marcos, você vê muito milagre de Jesus. Jesus, parece que Marcos, ele separa os milagres para mostrar o poderio desse homem, o poderio de Jesus Cristo, mas um Jesus também muito humano, muito próximo também, então, das pessoas. Assim como o primeiro animal da visão é o leão, que é o rei, o segundo é um semelhante ao bezerro, que é um animal domesticado, que pode estar entre as pessoas, que se faz entre as pessoas, tá? O terceiro, então, é o evangelho do Filho do Homem, é o evangelho de Lucas, perdão, é o evangelho de Lucas, é o livro que detalha a criação, a obra-prima da criação. Por isso que o terceiro animal é exatamente o rosto como se de homem, que mostra o ser humano como a obra-prima de Deus. Lucas, ele é detalhista e ele escreve sem ter fundo nenhum. Ele não escreve para judeus como Mateus, ele não escreve para romanos como Marcos, e ele nem vai escrever para quem tem uma filosofia grega como João. Ele vai escrever genericamente, a preocupação dele é simplesmente detalhar, relatar todas as coisas. E o último, então, desses 4 seres viventes, representado pelos evangelhos, então seria em João, né? E é interessante que vai chamar Jesus de Logos, vai chamar Jesus do verbo, né? Aquela ideia grega de pensamento, de sabedoria, de filosofia, associado, então, à questão da águia, ok? Uma linha vai dizer, então, que o leão é o animal selvagem, o rei é o rei dos animais, o novilho vai ser o animal doméstico, o homem é a criação inteligente, e a águia vai ser a livre, a soberana, algo que lembra aquela palavra então que vai libertar, ok? Então, estou apresentando para vocês 2 linhas de interpretação a respeito de 2 palavras que nós lemos aqui, né? 3 palavras, né? Os 4 seres viventes. Pode ser uma classe de anjos, mas pode ser também
os 4 evangelhos, dentro da linguagem simbológica do Apocalipse. Nenhuma das interpretações vai ferir uma ética, em momento nenhum vai ferir o sentido de interpretação das palavras. E aí fica a critério de cada um ler e tentar entender, conjecturar essas 2 linhas de interpretação dentro da leitura que você está fazendo. Muito bem, caminhamos então, e eu quero chamar a atenção. Talvez, se você já leu, talvez você vai ler, e aí eu já quero te dar um detalhe. Existem 2 ceias. Existem 2 ceias no capítulo 19 de Apocalipse. E aí talvez você se pergunte, mas vai ter 2 ceias lá, pastor? Tem. Talvez você faça uma leitura muito rápida e você vai falar, não, tem uma ceia aqui da bodas do Cordeiro, beleza, mas lá na frente também, lá no verso 17, vai ter a grande ceia de Deus. Opa, 2 ceias. Primeira ceia, ceias das bodas do Cordeiro, versos 7 e 9. Grande ceia de Deus, verso 17. Parece iguais, porque são ceias, mas na realidade são muito diferentes. Tem uma diferença muito grande. E nós vamos trabalhar essa diferença. Quando a gente fala em ceia, nós temos que lembrar daquilo que deu origem à ceia. E aquilo que deu origem à ceia, lá no Velho Testamento, mais especificamente no livro do Êxodo, foi a Páscoa. A última praga, a libertação de Israel do Egito, aonde Deus vence a última praga, vence então Faraó, Yahvé vai e mata o filho de Faraó, e aquilo vai culminar então com a libertação do povo de Israel. A Páscoa, ou a ceia, que vai dar origem à Páscoa, lá no Antigo Testamento, vai ser uma ceia que vai lembrar de uma libertação, mas de uma libertação, apenas de uma libertação física, aonde o povo deixou de ser escravo no Egito e foi caminhar para a terra prometida. Temos também a nossa ceia, a ceia do Senhor, a ceia que nós comumente, todo mês, nós celebramos. Diga-se de passagem, vamos celebrar logo mais à noite esta ceia. Essa ceia já não tem mais uma conotação de uma libertação física, é uma libertação da morte, porque Jesus ele vai passar por cima da morte, e essa liberdade dessa morte, do nosso último inimigo, é um tom muito mais do que um tom físico, é um tom espiritual. Por isso ela diverge um pouco da ceia do Velho Testamento. Mas ok, se nós temos 2 ceias aqui, vamos começar a pensar um pouquinho. A primeira é a ceia das bodas do Cordeiro. E aí quem vai participar dessa ceia? Os bem-aventurados. E essa ceia vai substituir a ceia do Novo Testamento, porque nós tomamos a ceia, participamos da ceia em memória de Jesus até que Ele venha. E se nós traçarmos cronologicamente, Apocalipse 19, Jesus já veio, Jesus já voltou, e aí nós não temos mais a ceia, porque o tempo cronológico da ceia do Novo Testamento já passou. Nós temos então a ceia da boda do Cordeiro, para os bem-aventurados, aonde já não existe mais morte, não precisa mais de libertação física, aonde o contexto é uma ressurreição, e é uma ressurreição de vida eterna. Mas aí você vai lembrar assim, você falou também que vai ter uma ceia de Deus, e a ceia de Deus é uma ceia totalmente diferente, é uma ceia de juízo. Quem vai cear? As aves dos céus, governadores, guerreiros, reis, cavalheiros, comandantes, homens de poder, que vão se juntar ao falso profeta e à besta, vão ser vencidos e vão ser deixados num campo, e as aves do céu vão vir e vão degustar, vou usar esse termo,
vão degustar então aquela carne nobre daqueles que vão ser vencidos. Então é um contexto totalmente diferente. É uma ceia de juízo, de condenação. Não é uma ceia para os bem-aventurados. Não é uma ceia onde a morte física vai estar presente e a ressurreição ela vai ser para o juízo e para a condenação. E é interessante que o verso 19, o capítulo 19, perdão, ele vai acabar exatamente falando a respeito de um lago de fogo que arde como enxofre constantemente. Ou seja, é uma ceia então de juízo. Ok, mas eu quero traçar um pouquinho, e aí eu quero usar um exemplo mais próximo dos nossos dias, para nós entendermos um pouquinho a respeito da ceia. A respeito das bodas, a respeito do casamento. Vamos lá, bodas, ela vem do latim votar. E aí, lembra dos votos matrimoniais, ou seja, em um casamento, nós fazemos, e nós temos o nosso voto matrimonial. Tá? Quando a pessoa casa, ela jura, ela promete, ela promete, né? Sabe, meu irmão, você casou faz tempo, todas aquelas coisas que você falou, né? Muito bem, eu quero fazer um paralelo das bodas do Cordeiro com a nossa história, com a minha história, eu que sou casado, ou você que um dia vai se casar, com a sua história, ou um paralelo com uma história que você já conhece, que é uma história de casamento. Como que começa o casamento hoje em dia? Vamos lá. Você que está pensando em casar, primeira coisa que você faz, você fica noivo. Você não casa primeiro. Você já namorou, você já conhece, já sabe como é que é, e aí você faz um compromisso maior. Você fica noivo. Então, o noivado, na realidade, ele é um compromisso. E aí, quando nós começamos a olhar para a ceia das bodas do Cordeiro, nós começamos a entender uma coisa. Jesus Cristo, ele fez um compromisso conosco. Jesus Cristo fez um compromisso com a sua igreja. E vai chegar o tempo da igreja ser desposada. Vai chegar o tempo em que vai acabar esse período do noivado. Talvez hoje a igreja viva o período de noivado com Jesus Cristo. O casamento, a união plena com o nosso Deus, ela não se consumou ainda, vai consumar ainda no metatauta, em dias depois, em períodos depois. Então hoje nós vivemos um tempo em onde o relacionamento precisa ser fortificado. Mas então o que Jesus fez? Ele fez um compromisso. E esse compromisso ele está firmado na nova e eterna aliança. E essa nova e eterna aliança não é uma aliança de ouro, não é uma aliança de metal, é uma aliança que foi derramada e que foi consumada com o sangue do Cordeiro. É uma aliança que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, o dia que Cristo morreu. Necessariamente Jesus estava morrendo por mim e por você, ele estava morrendo pela sua igreja. O seu sacrifício era suficiente para salvar a todos, mas nem todos vão desfrutar desse sacrifício. Ou seja, Cristo tem um compromisso conosco, mas nem todas as pessoas têm um compromisso com Cristo. Você consegue entender aonde que eu quero chegar quando eu começo a falar de compromisso? Cristo tem um compromisso comigo e eu preciso ter um compromisso para com Jesus Cristo. A igreja precisa ter um compromisso com Jesus Cristo. Você não precisa ter compromisso com homens, você precisa ter compromisso com Deus, com a igreja de Deus, com a igreja que vai ser arrebatada e vai chegar aos céus. Muito bem. Se você tem esse compromisso, então está tranquilo. Se a igreja que você faz parte tem esse compromisso, nós estamos tranquilos, porque Cristo já tem esse compromisso conosco. Ok, muito bem. Lembrando de você que um dia foi noivo, depois você precisa fazer algo.
você precisa fazer algo que é pagar o dote. E aí você brincou comigo agora, pastor, ninguém mais paga dote. Verdade, isso não faz parte mais do nosso costume. Talvez tenha algum engraçadinho que vai falar que está pagando até hoje, né? Mas tá bom, Deus te perdoe, meu irmão, fica tranquilo aí. Ok, mas era comum antigamente se pagar o dote. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Quem paga o dote? Eu quero saber. Quem paga o dote? Culturalmente, diz assim que o pai da noiva é aquele que paga o dote. Não é assim que nós temos como cultura, mas na realidade, com os judeus a coisa não era bem assim não. Quem que pagava o dote? O noivo. Pastor, da onde você tirou isso? Que lá no Velho Testamento, no meio do povo judeu, quem paga o dote é o noivo, pastor, é o homem. História de Jacó. Lembra de Jacó? Jacó fez uma caquinha lá na sua casa, foi lá morar com seu tio, Labão, e aí chegou lá, se namorou de uma das suas primas, e aí ele tomou também um 71, né? Tomou uma rasteira do seu tio lá, queria casar com uma, casou com a outra, trabalhou 7 anos para pagar o dote da primeira, e aí teve que pagar mais 7 anos para pagar o dote da segunda. Ou seja, quem paga o dote é o noivo. Se a igreja é a noiva, se Jesus Cristo é o noivo, quem pagou o dote foi o noivo. E aonde que Jesus pagou o dote? Na cruz do Calvário. Pagou com o seu sangue, com a sua vida. Foi o sangue derramado em nosso favor. Consegue entender que Cristo, primeiro, ele tem um compromisso conosco, e aí ele paga o dote, ele paga o preço da minha salvação, porque nós somos salvos pela graça, nós não merecemos, não é pela obra, para que ninguém se glorie, se vanglorie, é pela graça de Deus. Jesus Cristo vai lá e ele paga o dote. Tem nas cerimônias judaicas, também presente, essa cerimônia também faz parte do casamento, quando se tem o casamento, que é o mikvah. O que é o mikvah? É uma purificação física e espiritual. Ela era usada antigamente muito durante o período do ciclo menstrual das mulheres, onde elas ficavam impuras, às vezes os homens também, por tocarem coisas impuras, ficavam impuros, e aí tinha que tomar esse banho, passar por esse processo de purificação. Era mais ou menos como se batizasse, era a água que purifica, né? É o batismo judaico, não um batismo cristão, tá? É água que purifica, então. Então vamos lá. Quero entender uma coisa com vocês. Você já foi no casamento? E se você já foi no casamento, você pode ter certeza que 90% dos casamentos, quem atrasa é a noiva. É mais ou menos por aí, não é? Geralmente, a noiva se demora. E às vezes, a noiva demora no primeiro dia, no dia do casamento, para explicar para você, meu filho, que ela vai atrasar para o resto da vida. Não tem jeito, ela vai se atrasar. Então, já vai te ensinando no primeiro dia. A noiva, por que a noiva demora? Porque ela precisa se arrumar, ficar bonitinha, ela precisa se maquiar, ela precisa passar por todo um processo. Mas na realidade, algumas pessoas dizem assim: Jesus está demorando para voltar. Jesus, Maranata, nós cantamos e falamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? O noivo não se atrasa, o noivo vai vir no tempo certo. É que nós vivemos um período de preparação, sabe? De preparação, para que a noiva possa então ficar pronta, para que a noiva possa estar preparada para aquele dia. Ok. No casamento é de praxe, até mesmo, é que hoje junta muito e todo mundo faz todas as coisas,
Mas é muito comum, nos dias mais antigos, da noiva fazer o enxoval. Eita, você acha que você nunca ouviu falar essa palavra? Você que é mais novo, nunca ouviu falar essa palavra, né, meu filho? Muito bem. É comum que a noiva faça o seu enxoval. E aí a noiva vai lá, prepara o enxoval, as coisas da casa, e o noivo vai preparar a casa, vai preparar o apartamento, vai fazer aquele financiamento lá para comprar a sua casa. Interessante. Olha João 14, verso 2. Olha o noivo, olha o que Jesus Cristo disse e que João relatou. Olha Jesus falando: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Olha o noivo falando para a igreja. Olha Jesus falando para a igreja: eu estou preparando algo para vocês. Eu estou preparando uma casa. Estou preparando morada. Hoje Jesus, Ele está trabalhando em nosso favor, a nosso favor, para o bem da nossa igreja. Não se desanime, não se frustre diante de tantas coisas difíceis que nós estamos vivendo, diante dessa pandemia, diante de dias em que a oscilação econômica é constante. Não se desespere. O que a palavra de Deus nos ensina é que Jesus está trabalhando por você. Ele está preparando algo maior para a sua vida. Talvez isso não aconteça aqui, nesses dias, mas depois dessas coisas, meta alta. Jesus tem preparado um reino para te entregar. Algo em que você deve ser perseverante, porque Ele é tal qual como o noivo, que faz a morada, que cuida da casa. Amém, meu querido? Pense bem sobre isso. Algo também no capítulo 19, que me chamou bastante a atenção, está lá no verso de número 10. Olha o verso de número 10. João, ele tem aquela visão, e de repente João vê um anjo e João se prostra. Ele se ajoelha e olha o que acontece. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus e o espírito da profecia. Muito bem. Interessante, João, ele se posta perante um ser angelical, e o ser angelical de imediato diz: levanta, eu não sou digno de adoração. Esse não é um anjo caído, esse é um anjo que entendeu que o princípio de adoração, ele é somente para Deus. E isso também nos chama a atenção, o que nós temos adorado, o que nós temos realmente que arde o nosso coração, que arde os nossos olhos, que mexe, que faz com que nos vibramos, que mexe com a nossa adoração. Não pode ser nada, ninguém, só pode ser tão somente o Senhor nosso Deus. E olha o anjo ensinando essas coisas aqui, lá no verso de número 10. Ok, caminhamos um pouquinho, e aí nós vamos ver, a partir do verso de número 11, um personagem, alguém que a gente já viu esses dias nessas aulas. Nós vamos ver alguém num cavalo branco. Olha lá, verso de número 11, viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel, verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Lá em Apocalipse, no capítulo 6, verso 12, nós vemos lá esses cavalos, essas diversas cores. Dentro daquela linha de pensamento que a Bíblia explica, a Bíblia, nós temos então aqui no verso de número 11 uma explicação, que aquele homem no cavalo branco realmente é a pessoa de Jesus Cristo sendo descrita. Por quê? Porque ele é fiel, Deus é fiel,
porque Ele é verdadeiro. Deus, Ele é a verdade. E depois Ele é chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ou seja, o cavaleiro do cavalo branco só pode ser a pessoa de Jesus Cristo. Certo? Muito bem. E é diferente, e é interessante que ele vem, verso de número 13, permita-me ler com você. Olha o verso 13. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Olha o pensamento de João, o mesmo autor do Apocalipse, o mesmo autor dos Evangelhos, que ele começa lá em João 1, onde ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha João relatando e chamando Jesus novamente de Verbo aqui. Mas eu quero só chamar a atenção. Se lá no princípio, quando Jesus escreve para as 7 igrejas, ele tem muito um tom sacerdotal. Parece que Jesus está vestido com vestes brancas. Ele tem todo um tom sacerdotal. Aqui não. Jesus, ele vem com um manto tinto, vermelho, de sangue. Ele vem como aquele que guerreou e aquele que lutou. É muito mais do que aquele que lutou lá na cruz do Calvário por cada um de nós. É também aquele que continua lutando por nós. É uma representação do sangue que foi derramado. Não agora mais o sangue do Cordeiro inocente, mas o sangue daqueles que são culpados, que vão participar daquela ceia chamada ceia de Deus, não ceia das bodas do Cordeiro, que é uma ceia de juízo e de condenação. E aí no verso 16 nós continuamos e vemos essa expressão que eu relatei aqui para vocês. Tem o seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ok, isso, ou seja, Jesus se apresentando como um guerreiro, como alguém que participou de uma batalha, manchado ainda pelo sangue, vai culminar então com o verso 17, que é a ceia, a grande ceia de Deus, que é a ceia que eu estou relatando para vocês, que é a ceia do juízo. Ok, deixa eu caminhar um pouquinho e nós vamos ver que no verso número 20, a besta vai ser vencida, o falso profeta, ele vai ser vencido, e vale a pena lembrar dos sinais que tem esses personagens, tanto a besta como o falso profeta, só que isso já se consuma, isso acaba. E aí vai falar um pouquinho sobre o lago de fogo que arde como enxofre. É onde vão ser lançada a besta, o falso profeta e todos aqueles que foram vencidos pela grande ceia de Deus. Eu quero traçar um pouquinho com vocês sobre esse lago de fogo, sobre essa representação simbólica do que é a separação eterna de Deus, do que é um caminho sem volta, aonde é um caminho de sofrimento. É algo que não foi feito para o ser humano, foi feito para o diabo e para os seus anjos, tá? Foi feito para a besta, foi feita por falso profeta, mas não foi feita por ser humano. Mas infelizmente algumas pessoas vão acabar sendo seduzidas pelos sinais, pelos encantamentos, pelas maravilhas daqueles que vão lutar contra Jesus Cristo. Lendo os evangelhos, e eu vou imaginar um pouquinho, perguntaram certa vez para Jesus Cristo como era o inferno. Jesus Cristo, imagino eu, que para dar a resposta, ele olhou para um vale chamado Vale de Rinom. Vale de Rinom. E viu as características do que se tinha naquele vale e começou a dizer como seria o inferno. Fogo e enxofre, fogo e mau cheiro.
eu quero voltar lá no Velho Testamento, mais especificamente no segundo livro das Crônicas, capítulo 33, verso de número 6, aonde vai relatar a história dos reis, nesse caso, não de Israel, mas nesse caso, dos reis de Judá. Nós temos alguns reis terríveis que são relatados. E segunda Crônicas 36, 6 vai falar a história do rei Manassés. Historiadores, estudiosos bíblicos vão dizer assim, que esse rei Manassés, ele mandou serrar o profeta Isaías ao meio. Lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, vai dizer assim que pela fé homens foram serrados ao meio. E a referência era uma referência, talvez, muito pela cultura rabínica, pelo ensino dos rabinos, pelo ensino da Talmude, uma referência à vida do profeta Isaías. O que o rei Manassés fez também, além de serrador, serrar o profeta, de serrar Isaías? Ele serviu a outros deuses, ele era submisso a outras nações, e ele tinha essas nações dominando o seu povo, o seu reino, e ele cultuava outros deuses. E nesses cultos, dentro dessa liturgia de culto, uma das coisas que aconteciam era sacrificar criança, sacrifício de criança, dos pequenos. Ou seja, crianças eram sacrificadas em alguns lugares a esta suposta divindade. Esse vale de Rinom, que Jesus um dia viu, que nos mostra como é ou como pode ser. O inferno nos dá uma alegoria pequena, modesta, mas é uma alegoria a respeito do inferno. Ele sacrifica lá um dos seus filhos, e Manassés, Amon, seu filho, vai continuar no trono e vai continuar fazendo essas coisas. Mas, se você olhar, depois de Manassés, depois de Amon, Judá vai passar por um rei piedoso chamado Josias. Ele sobe no trono com 8 anos, então ele era regido por um sacerdote. E o que eles fazem naqueles dias? Eles fazem do Vale de Rinom, daquele lugar que era um sacrifício, um lixão. Se você já passou no lixão aqui, saída para Sidrolândia, você sabe o que eu estou falando. Pode chover um pouquinho, mas passa um tempo, começa a ter fumaça de novo, começa a ter fogo e começa a ter calor. E aquele fogo, aquele calor vai queimar, vai produzir os gases e vai produzir um cheiro, vai produzir um odor. Lembra um pouquinho dessa expressão do lago de fogo que arde como enxofre, que arde constantemente. Essa é a representação alegórica do que é o inferno, então, como nós traçamos o inferno. Se bem que é muito mais do que isso, é um caminho sem volta, é um caminho que é constante separação de Deus, mas metaforicamente, dentro de um sentido humano, dentro daquilo que nós temos e que nós convivemos, é um lugar assim terrível. E aí talvez você fale, mas pastor, tem pessoas que vivem no lixão hoje. Infelizmente tem, mas essas pessoas têm condições de sair de lá. As pessoas que forem para o lago de fogo de enxofre, para o castigo eterno, não vão ter condições de sair de lá. É algo diferente, é algo que não tem volta. E você precisa pensar sobre isso, não só na vida dos outros, mas também na sua vida, na vida das pessoas que chegam perto de você, para você poder falar um pouquinho a respeito de Jesus Cristo, ou daquele que vai vencer esse lago, que não vai permitir que pessoas vão para esse lago. Quero deixar uma frase com vocês. Estamos chegando no finalzinho da nossa aula, eu quero deixar uma frase com vocês. Eu quero deixar algo para que você possa pensar nessa manhã.
Apocalipse, hoje, nos revela dois destinos: a ceia das bodas do Cordeiro ou o lago de fogo. Apocalipse, hoje, nos revela dois destinos: a ceia das bodas do Cordeiro ou o lago de fogo de enxofre. Não existe nenhum outro lugar que o ser humano possa ir no futuro. Não existe nenhum outro lugar para o ser humano passar a eternidade. Ou ele passa com o noivo, ou ele passa com aquele que tem compromisso, ou ele passa com aquele que deu o seu dote, ou ele consuma essa cerimônia, e é exatamente isso que nós temos no verso 19, no capítulo 19. O capítulo 19 é a consumação da cerimônia de casamento de Cristo com a igreja, aonde os homens se apresentam perante Cristo e aí vão para um lado ou vão para o outro. Lembra um pouquinho daquela passagem do Evangelho, aonde Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticai-vos a iniquidade. Ou Jesus vai dizer assim: bem-vindo a mim, benditos do meu Pai. E aí você precisa pensar nesta eternidade, nesses caminhos. Eu quero vencer esses 2 últimos minutos que nós temos nessa manhã, para que você pense mesmo. Você pense nesse encontro, nessa cerimônia. E aí você pense nesse compromisso, nessa nova e eterna aliança. Para que você pense, para que você medite no dote, naquilo que Jesus pagou, que Paulo diz que foi pago um preço tal, um alto preço, um preço imensurável, para que você pense nessa cerimônia, e aí leia o verso 19 como uma cerimônia de casamento. Não é mais o noivado, tá? Não se tem mais o dote, tem-se a consumação de um relacionamento que começou aqui, mas vai caminhar para a eternidade, vai caminhar para esse encontro com Jesus Cristo. Para que você ame missões, para que você continue ofertando para missões, porque missões tira as pessoas do lago de fogo de enxofre e manda as pessoas para bodas do Cordeiro. Para que você pense em evangelização, porque evangelização vai fazer com que as pessoas vá para as ceias da boda do Cordeiro e saia daquela ceia da justiça de Deus, para que você encontre o caminho certo. E o caminho certo é Jesus Cristo, é o noivo que te chama. Olhe comigo, só um minutinho, para a gente estar encerrando nessa manhã, e que você veja o capítulo 19, não com medo, não com incerteza, mas com a certeza de que o noivo te espera, de que o noivo te ama. Pai bondoso, Deus de amor e misericórdia, estamos orando pela segunda vez, ó Pai. E eu oro pelas pessoas que vão ouvir, ó Pai, essa aula, que vão participar dessa aula, ó Pai, no domingo agora ou nos outros dias, ó Pai. Que eles possam saber que o Apocalipse não é o livro que vai trazer medos para eles, mas é o livro que vai trazer segurança. O livro em que nós vamos nos encontrar, ó Pai, com um noivo que pagou o dote, ó Pai, e que nesse momento vai consumar, ó Pai, a nossa vida e vida eterna, e vida com abundância, aonde, ó Pai, Deus vai nos entregar tudo aquilo que Ele tem guardado e revelado para cada um das nossas vidas, que nós possamos ir para o caminho certo e que nós possamos levar pessoas para o caminho certo. Pai, nós oramos nessa manhã e te pedimos consolação do seu Santo Espírito e te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que te tem sido. Louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bom dia. Deus abençoe a sua vida. A paz do Cristo.